Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta quarta-feira e agora é oficial. Nós temos um governo que não sabe lidar sequer com memes na internet. É isso aí, os memes do Tachad provocaram um surto coletivo no Planalto, em especial no presidente da República, que desandou a falar bobagens novamente. E tem muita gente, inclusive na direita, levando isso aí mais na base da brincadeira, mas não é não. A coisa é seríssima. Lembrem-se, o impeachment da Dilma começou com alguns centavos. É a primeira vez na história desse país que a gente vê um movimento orgânico de milhões protestando contra o aumento de impostos. Isso aí, pessoal, pode ser o início de uma grande história. Detalhes daqui a pouquinho. Antes disso, uma matéria apenas. Counter-snipers da polícia local estavam dentro do prédio de onde o atirador disparou. É claro, estamos falando do atentado sofrido pelo Trump recentemente lá nos Estados Unidos. Para vocês entenderem, tá? Os counter-snipers locais cumpririam a mesma função que aqueles que estavam no telhado de uma estrutura próxima ao palanque do Donald Trump. Só que aqueles eram do Serviço Secreto Americano. A polícia local também tinha os seus. E eles estavam no mesmo prédio, na mesma estrutura em que estava o atirador. Só que o cara estava no telhado e a polícia local estava no térreo. Aí eu pergunto aqui para vocês, como é possível que esse cara tenha entrado nessa estrutura, naquele prédio ali, com uma arma deste tamanho sem ser notado pela polícia que estava ocupando o andar de baixo? A discussão aqui não é mais sobre ter ou não identificado o cara antes dos disparos. Porque isso aí já tem vídeo, já tem depoimento. Minutos antes, vários civis ali já tinham visto o cara, já tinham alertado as autoridades locais. Só que essa informação é nova, saiu ontem na imprensa americana. E agora não tem mais explicação. Não tem como você explicar esse fato. O cara ter entrado com uma arma grande pra caramba dentro daquele prédio, ter subido no telhado, sem que as autoridades locais que ocupavam o térreo tenham percebido ou feito nada. Essa história vai muito longe, tá, pessoal? Assim eu espero. Isso tem que ser apurado. Não acho que isso será apurado de fato agora, no governo Biden, mas com a vitória do Trump, se Deus quiser, aí sim, eles vão ter um bom tempo aí para apagar o rastro de sangue. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Que a coisa tá muito estranha, tá. Agora vamos começar aqui a falar do Lula e das consequências dos memes do Tachad. Ele perdeu o controle, pessoal. Eu já vi o Lula falar bobagem em diversas oportunidades. Eu sempre falo aqui para vocês. Botou o microfone na frente dele, a bobagem é garantida. Vocês têm observado isso. Ele andava meio sumido, não estava falando tanto, não estava mais participando de tantos eventos, inaugurações, viajando pelo país. Estava mais na dele controlado. Depois daquela polêmica toda da disparada do dólar. Só que realmente, de fato, não tem como negar, isso que vem acontecendo, que tomou proporções surpreendentes, esses memes do Tachad, ele não aguentou e voltou. Voltou a falar essas loucuras, essas insanidades que só a demência explica. Tá? Primeiro, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Ele estava participando de uma reunião. Deus sabe por que os caras filmam reunião do Lula, gente. Eles não sabem o que vai acontecer? Parece que eles querem provocar isso aí, Tava lá o Lula, do lado dele tava o Alckmin, alguns outros meninos, acho que o Rui Costa tava do outro lado. E ele disse o seguinte, eu vou mostrar o vídeo para vocês. Ele falou assim, o aumento, a violência contra as mulheres aumenta depois de jogos de futebol. Por quê? Porque o homem vai lá, fica pé da vida porque o time perdeu e desconta na mulher. Talvez isso seja até verdade, só que ele depois completa com uma pequena ressalva. Vejam aí. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Se o cara é corintiano, tudo bem. E pelo jeito a gente finalmente descobriu por que ele passou pano para o filho. Passamos para a segunda declaração. Lula diz que o povo pobre não compra dólar. Eu acho que a baixeza moral do Lula nunca esteve tão bem representada, ilustrada, como nesse comentário. Porque ele está cansado de saber que a questão vai muito além do pobre comprar ou não dólar. Ele sofre as consequências da alta do dólar comprando ou não dólar.
Vocês acham que o Lula não sabe disso? É claro que ele sabe, mas ele joga a discussão para um nível tão rasteiro que o ignorante, né, o petista médio, a pessoa mais humilde, lê aquilo ali e pensa, é verdade, e é. Pobre não compra dólar, a não ser que seja para fugir do Brasil, para fugir do PT, para ir para os Estados Unidos. Gente, ele é mau. O Lula é uma pessoa ruim. Porque isso aqui, acima de tudo, é maldade. É você manipular a pessoa humilde, ciente de que ela vai acreditar, porque não compreende a extensão do problema. Que coisa terrível, nas mãos de quem nós fomos parar novamente, né? Terceira declaração. Lula diz que é preciso confiar no governo ou o Brasil não vai dar certo. É o seguinte, la garantia soy yo. Nós temos um cara que teve 2 mandatos, depois o poste dele teve 1 mandato e meio e ele não resolveu os problemas do Brasil. Pelo contrário, foi preso por corrupção e depois descondenado através de uma gambiarra. Esse cara é o que está pedindo a confiança dos empresários. Agora sim, sinceramente, tá, pessoal? Os empresários que apoiaram Lula, e não foram poucos, foram muitos, estão pagando pato, eu não diria nem pela ingenuidade, mas o afã de arrancar o Bolsonaro do poder. Eu não consigo entender por quê. Tá? Porque, a não ser que eles estivessem esperando ali algum tipo de favorecimento, né? Aquela coisa, aquela maracutaia de sempre da época do PT, eles não tinham motivo nenhum para reclamar do Bolsonaro no tocante à economia. Então, isso aí, essas pessoas, o empresariado que apoiou o Lula, estava ali sedento pela mamata. E agora o Lula está dizendo para eles que é necessário confiar no governo. Um governo que aumenta impostos diuturnamente. Que soca no fiofó, com perdão da má palavra aqui, que soca no fiofó desses empresários também, dia sim, dia também. Assim, é impossível. É a mesma coisa de você chegar e tá ali de frente para um pedófilo, né? E o cara fala, deixa aqui seus filhos comigo, confia em mim, vai dar certo. É a mesma coisa. O Lula pedir confiança ao empresariado. Tá? Lula diz que Janja é uma das pessoas que ele mais ouve sobre política e economia. Tá tudo explicado. Tá tudo explicado, né, gente? O que a Janja sabe de política e de economia? Nada. Nada. Agora, eu vou fazer um comentário aqui que vai desagradar muita gente. A Canja tá salvando o Lula. Não porque ela ame o Lula, não porque ela se preocupa com o Lula, longe disso. Porque ela quer manter a vida dela, a vida que ela conquistou através de visitas numa cela de cadeia. Se o Lula cai, se o Lula sai, ela perde tudo. Não resta mais nada. E já ficou claro para todo mundo que a Janja tem ambições políticas. Então ela cuida do Lula. Ela de fato cuida. Vocês devem ter visto, né, aqueles vídeos do Lula na última reunião da ONU. Primeiro ele isolado, mexendo numa caneta porque ninguém queria falar com ele. Aí depois tem um outro vídeo dele saindo da sala de reunião, sempre acompanhado com aquela garrafinha d'água dele, né? Os cabelos todos despenteados, uma cara de intoxicado. Uma mulher vai, dá um abraço nele, ele com a cara, realmente, os olhos vermelhos, cara de quem tá com ressaca até. E a Janja puxa o cara, aquilo ali não é ciúme, a gente tá pouco se lixando se a mulher vai abraçar o Lula ou não. Ela percebeu que a situação era vexatória, corria o risco dele fazer alguma bobagem. Então, quando a gente vê as matérias, é a Janja que cuida da agenda do Lula, é a Janja que cuida disso, a Janja criou uma redoma em torno do Lula, porque ela está protegendo o que ela tem hoje. Ela sabe que a situação do Lula é frágil. Não faz isso pelo país, claro que não. Não faz isso pelo Lula, claro que não. Faz isso por ela própria. Então, deixa ela conversar com o Lula aí a respeito de política e economia. O cara não faz mais nada mesmo, né? Só faz falar bobagem. Né? Ele entregou tudo na mão dos ministros e só faz colocar a culpa. É horrível, né, pessoal? Agora vamos falar aqui sobre os memes do Haddad. Eu vou repetir o que eu falei no começo do vídeo. Esse movimento que a gente está observando agora, pessoal, é grandioso. Alguém já tinha visto um movimento dessa natureza para protestar contra o aumento de impostos? Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. E eu enfrentei, tudo bem, criança, mas eu enfrentei a época
da superinflação. Eu enfrentei 3 governos e meio do PT. Sempre taxando, sempre aumentando imposto. E o povo nunca tinha tido essa percepção do aumento de impostos. Nunca. Sentia na pele? Sentia. Mas não havia nenhum tipo de movimento, não havia nenhuma reação. É a primeira vez. Isso é um fato inédito na história desse país, para quem não percebeu ainda. Está abrindo os olhos de muita gente. Isso consiste em quê? Eu vou colocar alguns exemplos na tela inteira, né, que foram feitos por mim, criados por mim esses memes, orgulhosamente, né, apresentando aqui. Filmes, novelas, bandas, artistas, ministros do STF, políticos da direita, fizeram até Ed Tachoso, como vocês estão vendo aí. E a princípio, a declaração que veio do Planalto foi: os memes não incomodam. Tá? Não tem problema, porque o Haddad será lembrado como o cara que diminuiu impostos. É um cinismo atroz, né? Pois bem, logo na sequência, além de todas essas declarações que eu mostrei para vocês, que são sim fruto desse desequilíbrio emocional do Lula, ele voltou a falar sobre regulação das redes. Antigamente ele terceirizava a responsabilidade. Ele dizia: o STF pode fazer alguma coisa, o Congresso Nacional tem que fazer alguma coisa, a pressão vinha de vários ministros diferentes de Estado. Só que agora, pela primeira vez, e isso é resultado direto desses memes, o Lula falou sobre publicação de decreto presidencial. Decreto presidencial, ou seja, dane-se o Congresso, dane-se o STF, eu vou fazer. E isso, sim, é resultado. Sentiram demais, porque o povo, através desse movimento, está percebendo que é explorado. Finalmente! Finalmente! Como funciona o decreto? Ele vai lá, publica o decreto, se estiver no escopo dele, de competências da Constituição, ele pode fazer isso. Quem não se lembra, Bolsonaro acabou com a cobrança por carteirinha de estudante. Aí o nhonho, o Rodrigo Maia, deixou caducar, porque você precisa de um tempo, tem um prazo para que o Congresso vá lá e carimbe aquilo ali. Beleza. O Congresso vai lá e dá o aval, e aquela medida provisória continua valendo. Se você deixa caducar, não, acaba a validade. Então aquilo não vale mais. A gente viu também na época do Bolsonaro. Acabou com a obrigatoriedade de publicação de contabilidade em jornais impressos. Também caducou por conta do nhonho, primeiro sabotador do governo Bolsonaro. Então o que vai acontecer é isso. O Lula quer decretar, publicar um decreto regulando as redes sociais, e aí o Congresso vai ter que responder. Seja imediatamente derrubando o decreto, ou seja, dando o seu aval. Ou o Arthur Lira pode deixar caducar, mas enquanto isso não acontecer, o decreto está valendo e a gente vai sofrer as consequências disso. Então, pessoal, a gente não pode parar. Como eu falei aqui também no começo do vídeo, o impeachment da Dilma, a primeira queda do PT, começou com centavos, aumento de passagem de ônibus no Rio de Janeiro. E vocês viram onde foi parar. Isso que começou agora com esses memes tem potencial de ser algo muito grande. É o brasileiro, através da criatividade, do bom humor, espalhando a verdade. Conscientizando as pessoas. Mostrando para todo mundo, desde aquele mais humilde, até o cara rico, que fez o L, o que acontece por aqui? Porque está todo mundo sentindo na pele, desde o trabalhador até o cara mais rico. Vamos continuar. Portanto, se vocês receberem memezinhos do Tachad, compartilhem com o maior número possível de pessoas. Mandem para todo mundo, mandem em grupo do WhatsApp, mandem em grupo do Telegram, publiquem nas suas redes sociais. Eu sei que vai ter gente da esquerda que vai ver esse vídeo aqui, se bobear, usa esse vídeo para dizer: olha aí, ó, a milícia digital. Milícia digital. Meus queridos da esquerda, isso é orgânico. Eu sou um influenciador digital, Então eu estou falando para os meus seguidores, que são influenciados por mim, para eles compartilharem esses memes, porque isso pode ajudar a nossa causa, que coincidentemente, vejam só, é a causa do Brasil. Pelo menos do Brasil direito.
Isso precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Meme do Tachad, mandem para todo mundo. Compartilhem, distribuam. Tá? Um forte abraço e a gente se vê por aí.